se tornaram manchete nacional e internacional. O povo brasileiro está perplexo, amedrontado. Pessoas com medo de saírem de casa e serem vítimas de um maníaco. Enfim, acidentes acontecendo todos os dias. Pessoas de diversas classes sociais, segmentos da fé, estão tendo suas vidas fatalmente ceifadas. De um lado, um maníaco, um psicopata que invade uma creche e tira a vida crianças entre 5 a 7 anos, sabe? Ou vamos usar um termo mais teológico, inocentes, sem pecado. Crianças que estavam ali simplesmente vivendo em um mundo de descoberta, de fantasia, de lazer, dando seus primeiros passos aqui, nesse imenso hospício. Quando de repente, brutalmente, um monstro com uma machadinha nas mãos vai deferindo vários golpes contra essas inofensivas crianças. Na BR-70, um casal com seus filhos iam a caminho da obra de Deus. Isto mesmo. Uma família que durante anos professou a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, na Bíblia, que todos os dias, evidentemente, liam o Salmo ou tinham aberto ali no capítulo ou número 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu refúgio, blá, e blá, e blá. Mas uma parte em especial. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É. Infelizmente, de um lado, nós temos um grupo de inocentes, de crianças que, segundo a religião, possuem anjos da guarda. É, espíritos protetores para algumas religiões. Do outro lado, uma criança e uma adolescente com os seus pais, que acreditavam também piamente que o anjo do Senhor os livraria da morte. Porque, afinal, os próprios pastores evangélicos usam este texto para falarem da proteção de Deus, ainda que o texto se refira a um determinado momento da história poético-teológica das descobertas de Israel com os favores dos reis mesopotâmicos do Oriente Próximo, acreditam literalmente que, de fato, esse texto se refere à proteção de Deus, que Deus realmente está preocupado em proteger alguém. Que Deus realmente está preocupado em proteger alguém. Ou, se Deus está preocupado em proteger alguém, nós podemos agora afirmar que ele escolhe quem vai proteger. Porque, afinal, nem todos têm o mesmo privilégio. Eu nunca fui um homem intolerante. O meu histórico é de uma pessoa de respeitabilidade, de bons relacionamentos, de tolerância. Mas eu estou chegando ao momento que eu não estou aguentando mais. Porque o que eu tenho ouvido, RC, o que eu li hoje nas redes sociais de crentes, eu digo, o Brasil está precisando de uma pulverização.
Eu sei que é muito sério o que eu estou falando aqui. Começando pelas lideranças das igrejas evangélicas. Sabe? Se Deus fosse bom, RC e Christian, se Deus fosse bom, se existisse um Deus preocupado com a humanidade, a primeira raça a ser fulminada seriam os pastores. Fiquem à vontade, eu não sei quem entrou primeiro, peço desculpa, vocês estavam nos bastidores e eu não vi. Fique à vontade, quem quiser falar primeiro, depois o outro fala. Pode falar, RC, estou sempre por aqui. Uma boa noite a todos, boa noite ao Christian, boa noite, professor José Alessandro, boa noite, pessoal aqui no chat, boa noite. Eu faço das palavras do professor José Alessandro também as minhas palavras, e eu quero complementar também. Eu fiz uma live falando a respeito desse assunto aí. Por quê? Eu não cheguei a ver comentários de cristãos nas postagens que eu fui notificado. As pessoas me mandaram algumas notificações, algumas coisas a respeito desse acontecido, mas eu não fui visualizar os comentários dos crentes. Até porque eu sei que só tem merda. Infelizmente, eu estou sendo bastante sincero. Só tem merda mesmo. Esse pessoal só fala bobagem, só fala abobrinha, besteiras. Mas, como eu já sei mais ou menos o que eles falam, então eu fiz uma live para explicar um pouco a respeito disso aí. Porque eu sempre deixo muito claro que não existe Deus algum. A ideia de Deus ela é impossível. É algo ilógico, é algo irracional. Já expliquei isso várias vezes. Mas as pessoas querem insistir que existe um Deus, um criador de todas as coisas, uma inteligência por trás de todas as coisas. As pessoas elas gostam de pregar um Deus amoroso, um Deus bondoso, maravilhoso, aqui no Brasil. E esse Deus, essas pessoas têm como base o Deus dos israelitas, o Deus que está na Bíblia. E isso é um absurdo gigantesco. Por quê? Existem aqueles que conhecem realmente que o Deus dos israelitas é um mito, é uma mitologia, criada por um povo bárbaro, por um povo selvagem. Um povo que tinha a cultura da escravidão, um povo que tinha a cultura de apedrejar crianças, um povo que tinha a cultura de invadir terras alheias, matar bebês a facadas, na espada, queimados no fogo. Tudo isso está registrado no livro Bíblia. Mas os líderes, aqueles maiores, aqueles mais estudiosos, eles sabem de tudo isso aí. Mas eles não querem que as pessoas saibam a verdade. Eles mostram apenas as partes boas da Bíblia, que costumam estar no Novo Testamento, como passagens do livro de João, como Salmos 91. Eles gostam dessas coisas, palavras de consolo, palavras de proteção, palavras de otimismo, para quem acredita em lorota, em conversa fiada. Na verdade, essas pessoas nem acreditam firmemente nisso, porque qualquer vestígio de doença, de alguma fraqueza, algum problema, seja saúde física ou psicológica, eles procuram a medicina, procuram psicólogos, procuram médicos, entram na fila do SUS, tem planos de saúde, afinal de contas, ninguém acredita no Deus milagreiro que obra na vida das pessoas. No fundo, ninguém acredita nisso. Mas eles têm uma dependência psicológica. E quando nós questionamos essas coisas, eles querem entrar em defesa deste Deus. Imagina aí um Deus que precisa da defesa de seres humanos. Então, muitas pessoas desconhecem muitas coisas que tem na Bíblia. Eu estava em uma live ontem de um amigo. Ontem eu estava na minha. Eu fui ver um pouco da live hoje, porque ontem eu não pude participar da live de ninguém. Participei só da minha. E tinha um cristão lá que teve uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia, e quando foi apresentado para ele o versículo de 1 Samuel 15, parágrafo 3, ele entrou praticamente em desespero e começou a chorar. Uma boa pessoa que está dentro deste meio enganada. Existem muitas pessoas que estão nesse meio enganadas. E quando elas se deparam com a realidade, com a verdade, elas tomam um choque absurdo. Mas existem aqueles canalhas.
que estão no meio para enganar os outros, para ludibriar, para tirar proveito das pessoas. De acordo com a Bíblia, o Deus bíblico, ele não é um Deus bondoso que faz o bem para ninguém. De acordo com a Bíblia, o Deus bíblico, ele é um Deus que gosta de aparecer, ele gosta de se apresentar. Quando ele faz alguma coisa, seja ela aparentemente boa, ou seja ela ruim, maligna, ele faz para mostrar do que ele é capaz. No livro do Êxodo, você pode ver uma parte onde o Deus Javé, isso mesmo, Deus de Israel, para mostrar o seu poder ao povo, ele mata todos os primogênitos dos seres humanos e dos animais, sem dó, em uma única noite. Sem nenhum resquício de piedade, de dó, de misericórdia, como querem colocar que esse Deus é misericordioso, sem nenhum senso de justiça. Ali não há justiça, não há misericórdia, não há nada disso. Mata todos os primogênitos, incluindo adultos, crianças de peito, recém-nascidos, animais, filhotes de animais, matam todos. Ele mata tudo, não resta nada. A própria Bíblia diz que é ele quem mata ali. No livro de Josué, você vê uma situação onde ele para o sol, para que Josué, junto com os soldados israelitas, continue uma matança absurda, onde matam tudo, desde os animais novamente, até os bebês de peito. Tudo na faca, na espada e também queimados no fogo. Você pode ver o caso também, no livro de 2 Reis, onde o Eliseu ora ao Senhor após umas crianças tê-lo chamado de careca, e ele ora ao Senhor, pede ali uma ação de Deus, e Deus manda 2 ursas que espedaçam 42 crianças. Aí as pessoas vêm dizer misericórdia de Deus diante de uma situação dessa. Quando a pessoa está dizendo que há um Deus por trás de todas as coisas, isso já é ruim. Porque Deus, ele está por trás, claro, dentro da crença, dentro do mito. Ele está por trás de uma pessoa que faz uma boa ação. Quando um médico salva uma pessoa, o cristão diz que Deus agiu pelas mãos do médico. Então, quando um assassino mata uma pessoa, quando é o caso, como é o caso desse assassino que matou essas crianças, Deus agiu pelas mãos do assassino. Deus está por trás da morte dessas crianças. Ele se diverte com essas situações. RC, o que você está dizendo é um absurdo. Não, não é. Isso aqui é uma questão filosófica, é uma questão lógica. Os próprios escritores da Bíblia escreveram isso. Não é porque ele está escrevendo o que ele quer e o que ele acha. Não é porque eu estou dizendo o que eu quero e o que eu acho. É porque se você parte da premissa que existe um Deus criador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o próprio escritor da Bíblia também diz isso. Ele é o alfa e o ômega. Isaías 46:10 diz que Deus anuncia o final antes mesmo do início. Em outras passagens da Bíblia também diz que Deus cria até o ímpio para o dia do mal. Diz que Deus cria a luz e também cria as trevas. Ele cria o bem, cria e pratica também o mal. Porque é ele que faz todas as coisas. A Bíblia também diz que Deus abre e fecha a madre quando ele quer, como sendo palavras do próprio Deus. E ele diz também, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, esse Deus é o manipulador, é o que causaria todas as coisas. Claro, reforçando sempre, dentro da crença boba da existência de um Deus criador de todas as coisas. Uma coisa que é ilógica. Não existe Deus criador de todas as coisas. Não existe Deus criando as coisas. A maior base dos criacionistas para a existência de Deus é que tudo isso parece complexo demais para ter surgido naturalmente. Nós sabemos que as coisas evoluem do simples para o complexo e nunca ao contrário. Então, é impossível, a primeira coisa, ser um Deus, um ser mais complexo que todas as coisas. Mesmo que viesse as coisas a existir a partir de uma criação de alguém. Esse alguém teria que ter surgido da energia pré-existente. Hoje nós sabemos que a energia, ela não pode ser criada, nem tampouco ser destruída. A energia do universo ela é constante em sua quantidade. Então, o que nós entendemos é que a energia
o mais provável é que ela sempre existiu. E todas as coisas existentes vieram a partir da energia pré-existente. Logo, se alguém criou as coisas, esse alguém teria que ser uma raça, uma espécie. Você não pode encontrar por aí um único ser inteligente, um único ser de uma única forma inteligente. Não. Você encontra raças, espécies completas, inteligentes. Isso você pode encontrar. Mas um único ser, não. Logo, Deus é impossível estar refutado. RC, infelizmente, a gente ainda vai ver isso se repetir muitas e muitas vezes, porque a gente está participando de uma sociedade que está doente e que pior de tudo em estar doente é não se reconhecer doente e não procurar tratamento. Ontem eu fiquei na correria o dia todo, o professor até viu mais ou menos como é que eu estava. Correria por quê? Porque eu faço parte de muitas e muitas comissões de escolas, né, aqui da minha região, principalmente a escola dos meus filhos, a escola da minha filha, que fica não muito perto daqui. E em todas as reuniões o assunto só foi esse. Em todas. Eu também faço parte de grupo de professores de cursinho para o colégio na escola do meu filho. E tem mais uma reunião para participar. A preocupação é geral, a preocupação é igual, a preocupação é única. Já faz 3 dias que aconteceu o ocorrido? Não, acho que 2 dias. Desde que aconteceu o ocorrido, tem uma viatura da polícia em frente à escola do meu filho. Uma escola estadual. Na escola da minha filha, que é uma escola particular, os pais estão reunidos. E por que reunidos? Porque eles sabem que o perfil de alguns alunos, infelizmente, se encaixa no perfil de pessoas que estão nesses grupos que a gente sabe onde é o foco de tudo isso. Todos nós sabemos. Eu sei, vocês sabem. 5 minutos de celular, qualquer policial fica sabendo onde está. Qualquer policial. Não precisa ser um investigador super ultra especializado para encontrar esse tipo de perfil. Só o que acontece? A gente fica discutindo, debatendo, e não tem uma única autoridade agindo. Nenhuma. Nenhuma por quê? O que eu falei na reunião? Eu falei, olha, você acha que o policial não sabe onde estão esses grupos? No Reddit, no 4chan, no Facebook, tá um monte, no Telegram. Você acha que nenhum policial conhece aquele maluco, daquele baixinho, que se diz cruzado, que vive cagando no microfone, falando asneira?